Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao relato que estamos fazendo aqui do case de sucesso da solução de Business Discovery que fizemos com o ClickView na Prefeitura da cidade do Recife, um projeto que foi capitaneado pela Secretaria de Planejamento e Gestão do município e que agora também está contando com a participação da Secretaria da área tributária, da Secretaria de Finanças. Então vamos ver aqui quais foram os objetivos desse projeto. Em primeiro lugar, foi o de dotar os gestores públicos municipais da capacidade de fazer essas perguntas imprevistas. Esse aí é o principal elemento que era observado tanto no trabalho do dia a dia como nas análises dos dados do município, essa dificuldade em conseguir responder perguntas imprevistas de uma maneira instantânea, ou seja, as perguntas normalmente eram respondidas por relatórios, esses relatórios demoravam dias ou semanas para serem feitos e muito uso de planilha eletrônica para responder a perguntas, e toda vez que era uma pergunta imprevista, era necessário então um período muito grande de busca, um período muito grande de pesquisa nos relatórios dos sistemas transacionais para se poder atender essas respostas dos gestores, Isso sendo feito, outro objetivo importante é através de gráficos. Então, muito menos através de planilhas e muito mais através de gráficos, que valem mais do que 1000 palavras. E, para isso, os dados seriam integrados e seriam oriundos dos sistemas de orçamento, de programação financeira, de gestões de convênios e contratos, de pactos, que são programas de governo aí voltados para a saúde e educação, também para a gestão de pessoal, já que é a despesa que mais compromete a receita corrente líquida, de todo o município, o estado, da gestão de atendimento do cidadão, entre outras fontes de dados, E também tem aí um projeto futuro de dotar o cidadão comum com ferramentas de analíticas de controle social, que será o portal do cidadão, Bom, a tecnologia utilizada é a ferramenta de Business Discovery ClickView e ela é largamente utilizada em diversos órgãos públicos, principalmente em Pernambuco é bastante utilizada nas principais secretarias do núcleo duro de gestão do governo, seriam aí Fazenda, Planejamento, Administração, Controladoria, Saúde, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, também nas secretarias e alguns órgãos indiretos, como por exemplo o Detran, entre outros, e também muito utilizado nas outras áreas de gestão pública no Estado, como o Tribunal de Contas de Pernambuco, que é controle externo, e também o Ministério Público de Pernambuco, representando aí a sociedade. Também a nível nacional, é uma tecnologia bastante sedimentada, bastante utilizada, Tribunal de Contas da União, Tesouro Nacional, a Procuradoria-Geral da República, a Presidência, Ministério de Planejamento e outras secretarias importantes e agências reguladoras aí a nível federal. Então, a base do nosso projeto foi a divisão das áreas de negócio da Prefeitura em temas. Então, cada tema de negócio corresponde a um data mart, é um pequeno armazém de dados, onde nós então iríamos conectar o sistema transacional e extrair todos os dados sobre aquele tema. Então, normalmente um tema ele é ancorado em algum documento oficial que representa aquele tema, algum documento que registra um fato importante que ocorre na administração pública. Então, no exemplo nosso aqui da Prefeitura, o núcleo da coisa foi a gestão orçamentária e financeira. E aí nós identificamos esses datamarts. Por exemplo, o datamart de lei orçamentária anual, onde a gente vai ter a LOA da receita, com a receita prevista. Então, baseado em estudos das receitas do passado, nós então conseguimos identificar aí onde extrair os dados para carregar a LOA de receita prevista. Também da LOA, da lei orçamentária anual, nós tiramos ali as despesas previstas, que também são feitas com base no estudo das despesas do passado. Aí nós temos a LOA original da despesa e separamos da LOA atualizada, porque, claro, existe uma lei orçamentária anual elaborada originalmente pelo Poder Executivo, é submetido ao Poder Legislativo, no caso
do município à Câmara de Vereadores, e aí existem atualizações, alterações que são feitas e também algumas pequenas alterações no decorrer do exercício, o que gera uma LOA um pouquinho diferente, que nós chamamos então da LOA atualizada. Daí acontecem as mudanças orçamentárias, né, os créditos adicionais que acontecem, também foram contemplados, um datamart aí de créditos adicionais, e também nós temos aí do lado da previsão datamartes de bloqueio para anulação. Então, toda vez que uma parte daquele orçamento vai ser anulada de forma prevista, então é feito um bloqueio para evitar que aquele orçamento seja gasto com alguma coisa, seja comprometido, né, com alguma coisa, seja reservado com alguma coisa. Então, isso aí faz a parte de planejamento. Depois nós temos a parte então de execução orçamentária, onde realmente acontece a receita realizada. Veja, tudo que está em verde é receita, né? Como lá em cima tem a LOA da receita prevista, aqui embaixo tem a receita realizada. Aí já não é mais previsão, nessa parte de baixo a gente já tem realmente o que ocorreu de fato, né? Em seguida vem o bloqueio para gasto, que é um datamart onde existe esse documento na Prefeitura do Recife, onde é feito um bloqueio de determinado orçamento para ser depois utilizado em empenho. Então é como se ele fosse um pré-empenho, né, para evitar que aquele orçamento também seja comprometido com outra coisa. Em seguida vem o documento de empenho, onde realmente aqueles valores são reservados para gasto para um determinado fornecedor. Em seguida vem o subempenho, que na prefeitura existe, que é um desdobramento do empenho, onde você vai fazer toda a programação financeira, a programação de desembolso prevista em termos de execução orçamentária. Em seguida vem a liquidação do empenho, onde nesse momento o órgão realmente reconhece que aquele produto ou aquele serviço foi entregue conforme solicitado no empenho. Em seguida o pagamento através da ordem bancária, né? E tudo que não é pago no exercício, então vai para restos a pagar, seja inscritos ou não inscritos, processados ou não processados. Então, essas duas áreas aqui, vocês veem na parte de cima, desenvolvemos a parte de planejamento orçamentário. Na parte de baixo, a execução orçamentária, do início ao final. E também temperamos isso com um datamart de programação financeira e de movimentação das contas correntes bancárias da prefeitura, que também era um problema ter toda essa informação conjunta, não é? E também um datamart de perfil de dívida ativa, para que pudesse haver negociação para recuperação de créditos, para melhorar o orçamento, e a parte de cenários de simulação, onde a gente faz um casamento de orçamento, custo e de receita e despesa, para que a alta gestão, a gestão estratégica, possa então decidir sobre como é que serão seus investimentos, o que deve ser cortado ou não. Então vocês vejam que são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 datamarts, todos eles estão integrados através de elementos comuns, o que proporciona um poder de análise muito grande. Então esses elementos comuns são essas informações, esses campos aqui, que estão presentes na maioria daqueles datamarts, não é? Como o período, claro, ano, mês, o poder, se é o poder executivo, se é o legislativo, não é? A administração direta ou indireta, as empresas, as secretarias e as empresas indiretas, podendo ver aquilo tudo, empenho, liquidação, LOA, por órgão, não é? Por unidade orçamentária, unidade gestora, a famosa UG, por eixo estratégico do planejamento, não é? Também, que é uma coisa importante, não é? Por programa, não é? Por programa de governo, por ação, operação, função e subfunção, não é? Categoria econômica, toda a decomposição aí da natureza da despesa, né? Categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de despesa, elemento, subelemento. Uma coisa que existe na prefeitura interessante, que é o objeto da despesa, que é como se fosse ali o item do empenho, não é? Você tem ali o detalhe mesmo da despesa. A fonte de recurso também. Então, através desses elementos é possível se fazer aí uma visão geral e fazer essas perguntas imprevistas, não é? Muito bem. Também abordamos algumas questões específicas, alguns programas de governo mais específicos, principalmente os voltados para o Pacto pela Saúde e o Pacto pela Educação, que já tratam de indicadores muito mais específicos
e que tem um acompanhamento quase de um balança de scorecard, né? Quase de um planejamento estratégico, onde as equipes desses setores recebem suas metas, e isso então é acompanhado periodicamente, ok? Bom, os caminhos da integração nesse caso, também a gente tem por órgão, por unidade orçamentária, não é? Por região político-administrativa da cidade, então é possível integrar esses elementos. Em termos de os datamarts que estão sendo desenvolvidos hoje, nós temos a folha de pagamentos, já em término de desenvolvimento, já que é o maior comprometedor, né, da receita corrente líquida. Nós temos aí o cadastro mercantil já entrando na área tributária, onde temos o cadastro mercantil e lançamentos mercantis já prontos e homologados, já iniciando a sua utilização já pelo pessoal da Secretaria das Finanças, e no planejamento aí mais de 10 datamarts voltados para a área tributária, como arrecadação, débitos fiscais, né, e outros presentes aí na área tributária. Então é um projeto que começou pela parte de planejamento e gestão e está agora entrando na parte tributária, já com 2 datamarts prontos, e também na parte de pessoal, né, de folha de pagamento. Então, os perfis, né, de quem utiliza esses datamarts, você tem lá um ambiente interno da prefeitura, você tem lá servidores de desenvolvimento, homologação e o de produção, né? Você tem como perfis gestores estratégicos, como secretários municipais, como secretários executivos, o próprio prefeito, sua assessoria, e você tem gestores táticos, como chefes de áreas, coordenadores de programas. Então é bem interessante. Esses usuários utilizam navegação pela aplicação, também tem poder de utilizar offline, também podem criar gráficos. Nós vamos ver já já uma demonstração prática disso. Existem os gestores operacionais que possuem a navegação na solução, são gestores mais de perfil operacional. Existem os desenvolvedores, tanto da nossa empresa, da Tocato, como da própria equipe de Business Intelligence que foi criada pela Prefeitura, pela Secretaria de Planejamento, usuários eventuais e também demais funcionários que possam receber relatórios dinâmicos em PDF, relatórios estáticos, né? E no futuro está programado um portal do cidadão, onde pela internet se possa também fazer esse tipo de consulta dinâmica, sendo feita pelo próprio cidadão, né? Muito bem. Em termos de cronograma de trabalho, todo esse projeto foi... nós tivemos em média 4 semanas para o desenvolvimento de cada datamart daquele que vocês viram lá. Empenho, liquidação, pagamento, restos a pagar, a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então foi um projeto rápido. O projeto teve início em julho de 2014 e já no final de 2014 nós já estávamos ali com vários datamarts em operação e o pessoal já utilizando. Então já é um projeto que tem mais de um ano de utilização e de ganho de benefícios, né? Hoje são mais de 40, cerca de 50 usuários que são frequentes aí no dia a dia do sistema, né? da solução, e foram executadas aí mais de 3.000 horas de consultoria então para concluir esse projeto, né? Então hoje são mais de 18 datamarts, áreas temáticas desenvolvidas de forma integrada. Então, para dar uma ideia para vocês de como é essa solução, nós vamos aqui para a prática. Nós temos um exemplo aqui de painel aberto, onde nós podemos fazer uma combinação geral de coisas, onde aqui, veja que interessante, né? Nós estamos vendo o valor empenhado por poder, né? Eu tenho aqui poder executivo, legislativo, e digamos que eu quero ver só o poder executivo, clico aqui na barrinha do poder executivo. Veja que eu não estou ainda escolhendo nenhuma espécie de ano, né? Eu tenho aqui 25 bilhões de reais. É claro que isso aqui se refere a todos os anos que temos dados, né? Desde 2007 até aqui, essa carga que tem até 2015. E aqui é claro que a gente pode estabelecer, por exemplo, eu quero ver os dados só dos últimos 3 anos, de 2003 a 2015. Então, do Poder Executivo foram 9 bilhões e pouco. Mas como é que isso aqui foi, digamos assim, eu quero ver só o do último ano mesmo, só de 2015, ou do último ano completo, 2014, por exemplo. Então eu quero ver dentro de 2014, eu quero ver por órgão, para saber o órgão onde mais houve empenhamento. Então troco o eixo X do gráfico aqui por órgão e já tenho a minha resposta imediata. Então eu vejo aqui, olha, o órgão onde mais foi gasto, foi empenhado, não é, recurso, foi na Secretaria de Educação.
Em 2014 foram 808 milhões. Depois vem a Secretaria de Infraestrutura, olha lá. Terceiro lugar, Secretaria de Saúde. Quarto lugar, Secretaria de Saúde. Tem duas secretarias de saúde aqui, ó. Tem a Administração Superior e tem a própria Secretaria de Saúde. Depois a administração, olha lá, com os pagamentos, encargos gerais. Então, por exemplo, eu quero ver, mas dentro da Secretaria de Educação, por exemplo, clico aqui na barrinha da educação, será que essas verbas foram aplicadas em um programa específico, a coisa foi mais dividida em diversos programas de governo, então podemos quebrar aqui por programa de governo. E aqui a gente vai ver, olha, temos aqui que há uma concentração muito maior nesse programa, né, que é a Organização Eficaz do Ensino de Aprendizagem, muito maior, quase a soma dos outros, né, onde temos aí suporte e apoio efetivo para a educação, apoio social de estudantes da rede municipal. Então temos aqui diferenças aqui, uma concentração muito grande nesse programa. Aí vou nesse programa aqui, por exemplo, aí pergunta, se esse programa aqui, será que ele foi mais empenhado utilizando-se, por exemplo, fontes de recurso própria ou fontes de convênios? Então, veja que são perguntas imprevistas, não é, que a gente vai fazendo à medida que nós vamos entrando aqui nessas questões. Então, vamos quebrar aqui por fonte de recurso. Então, vamos ver a fonte de recurso. Observo aqui, olha, que tenho realmente fontes, essas duas fontes são as mais carregadas, né? A fonte 112 e a fonte 113. Então aqui nós podemos inclusive escolher alguns tipos de fontes. Eu tenho aqui uma fonte de recurso resumida, onde ele me mostra aqui, ó, as fontes 100, que são os grupos de fontes que são próprias, fontes de convênio, fontes de demais convênios, fonte de operação de crédito. Então, teve alguma fonte de convênio envolvida nisso aqui? Então teve, olha, a fonte 302, foi 417 mil oriundo de convênio. A gente vê que é bem pouquinho, né, em relação ao total. Então a gente vem aqui para convênio, tira aqui esse filtro, volta para aquela visão anterior. Então observe aqui como é fácil nós respondermos a perguntas imprevistas, não é? Eu posso ver isso dessa forma comparativa, eu posso ver também uma evolução mensal, para que a gente possa entender como é que está mês a mês. Olha, uma barrinha uma linha para cada fonte, veja que interessante. Aqui a gente vai observando que cada linha é uma fonte, ó. Essa linha aqui, por exemplo, é a fonte 113. A gente observa que os empenhamentos são mais presentes aqui no mês de abril, não é? E depois vai caindo aqui, cai mais um pouquinho, e no fim do ano cai um pouquinho dessa fonte. Já essa linha azul, que é aquela outra fonte, né, fonte chamada 112, que temos aqui, que é a fonte de complemento de limite constitucional, ela já começa menor no início do ano, mas quando chega no final do ano é que ela tem uma puxada maior para o empenhamento. Então a gente vê que interessante, nós temos essa questão, essa facilidade. E aí nós podemos voltar aqui para a comparação e podemos perguntar, bem, mas isso foi empenhado. E disso aqui, será que tudo foi liquidado? Foi liquidado? Como é que foi a execução disso aqui? Então nós apertamos aqui, olha, temos aqui o empenhado marcado para ser mostrado, vamos aqui com Ctrl e clicamos também na liquidação. E agora vamos ter as duas barrinhas juntas, o empenhado e o liquidado. Vemos que realmente a execução foi boa. Praticamente 100% do que foi empenhado foi liquidado. A barrinha amarela é o empenhado, o vermelho é o liquidado, não é? E quantos por cento disso, ou quanto disso foi pago, né? Então a gente pode colocar também, ó, o pagamento do liquidado. Então mais uma barrinha, pagamento. Então você consegue ver, olha, algumas fontes, a maioria foi tudo pago, exceto essa aqui, ó, que tem uma diferençazinha a ser paga. Aí esse que falta ser pago, o que falta ser pago vem de quê? Qual é o fornecedor? Ou seja, você aqui tem uma visão muito geral, né, de tudo que você está podendo perguntar sobre aquele tema dentro do município, né? Eu posso pegar essa fonte de recurso aqui, por exemplo, e posso abri-la em outros detalhes, né, para a gente poder entender melhor. Por exemplo, desses aqui, eu quero ver por credor, quais foram os credores, olha, vou abrir mesmo o detalhe do empenho, né? Então eu quero ver ali quais foram os credores que mais participaram dentro dessa questão aqui da Secretaria de Educação, dessa fonte de educação. Então aqui podem ter
credores específicos, né? Credores que façam parte de movimentos específicos dentro dessa fonte de recurso, né? E aí nós vamos aqui conseguir estudar completamente como é que se comportam esses credores dentro dos órgãos, né? Então é muito interessante essa possibilidade, né?